noite, tá super legal com vocês aqui. Estou muito feliz com a presença de vocês. E então, como eu estava falando, né? Não estava não, comecei a falar agora. Vai ser muito importante para mim falar sobre Toni Morrison, falar sobre O Olho Mais Azul, porque, como eu disse, eu tenho uma relação muito visceral com esse livro. É o meu livro preferido da vida. E vamos ver o que rola, assim, né? Porque acho que vai rolar muitos ciscos no olho no decorrer da leitura aqui da conversa. Bom, eu estava dizendo que a Toni Morrison não chamava Toni Morrison, né? Ela nasce Chloe Ardelia Wofford e ela nasce em Lorraine, nos Estados Unidos, em 18 de fevereiro de 1931 e falece, infelizmente, em Nova York, em 5 de dezembro de 2019, né? Há pouco tempo nos deixou. Dizia que esse livro dela é o livro de estreia, né? Foi publicado em 1970, mas ele demorou quase 25 anos para ser reconhecido. E é muito interessante, porque ela, em entrevistas, em textos, ela mesma diz que o livro é quase... A história do livro acontece que acontece com a Pecola, que é a personagem principal, né, que é a protagonista da história. Ela precisa de um tempo, a história dela precisa de um tempo para amadurecer e precisa de um tempo para a gente digerir. Eu estava dizendo que talvez nem todo mundo tenha lido o livro, mas ele é um livro muito forte, assim como quase toda a produção da Toni, na verdade. Acho que toda a produção da Toni não tem nenhum carinho, né, que a Toni faz na gente, na verdade. Esses livros são muito pesados. E O Olho Mais Azul, acho que talvez seja o mais pesado dela, pelo menos é o que mais me toca. Mas ainda assim, é importante a gente conseguir entender tudo que ela aborda nessas narrativas, né? Eu dizia que ela fala muito do que é ser uma menina e do que é ser uma mulher preta nos Estados Unidos, nessas comunidades lá, década de 1950, 1960, quando ela já entendia as coisas, né? 1930 era um bebê, então ainda não dava para ela ter muita noção. Bom, ela recebeu a atenção da crítica, não necessariamente com O Olho Mais Azul, como eu disse, ele demorou um pouco. Ela recebeu a atenção da crítica com outro livro que chama Songs of Solomon, que foi publicado em 1977. Né? E aí depois ela lança uma trilogia, digamos assim, que também fez ela super famosa. E o primeiro livro dessa trilogia, que é o Amada, que foi publicado em 1987, foi considerado por alguns críticos como o melhor livro da década, o melhor livro em 30 anos, assim, porque realmente traz uma história muito importante, também de racismo, também do que é ser mulher, também de pensar nessas relações de amor entre mulheres pretas e homens pretos, né? Então, é bem bacana também. Amada tem um filme, aliás, não é muito fácil de achar, mas dá para assistir o filme. Então, a trilogia é Amada, Jazz, que é de 92, e Paraíso, que é de 97, né? Pelo Amada, ela também ganhou um Pulitzer. Então, quer dizer, ela tem muitos prêmios, né? Demorou para ela ser reconhecida, mas depois ela ganhou muitos prêmios. Em 93, pelo conjunto da obra, ela ganha finalmente o Nobel de Literatura, né? E com certeza O Olho Mais Azul tem a ver com essa premiação. Mas além de ser escritora, de ser uma rainha, de ser uma mulher preta que pensava demais o seu tempo, de ser legado para a gente, né, Cláudia? Ela também era professora. E além de tudo, Toni Morrison foi editora. E o mais bacana é que quando ela era editora, ela fazia de tudo para publicar outras mulheres pretas. Tanto é que ela insiste para Angela Davis publicar uma autobiografia, que é essa daqui, né? É bom que tá do meu lado, aí dá para eu mostrar. Essa daqui, ó, tá numa edição nova agora. Muito louco, porque a Angela Davis tinha 28 anos na época, chegou para a Toni e falou, cara, aqui que eu vou publicar uma autobiografia, eu não tenho história para contar, né? E ela convenceu, falou, não, conta do seu período de exílio, conta da sua experiência no cárcere, conta tudo isso. E aí, de fato, a Angela Davis passa por outras partes da vida dela, não só pela prisão, mas foca bastante no que levou ela a ser presa, na relação dela com os outros Panteras Negras, explicando como as mulheres pretas de verdade dominavam o partido, mas quem aparecia eram os homens. Então é muito bacana também ver uma autobiografia da Angela e saber que foi a Toni Morrison que fez de tudo de verdade para que o livro fosse publicado.
E uma coisa muito interessante também da obra da Toni, na verdade, da pessoa da Toni, é que ela não se achava e não achava que as obras dela eram feministas. Né? E a gente olha para aquilo e fala, como assim? Mas é porque ela tinha uma ideia de feminismo, não assim, vamos derrubar todos os machos, entendeu? E vai virar só um matriarcado. Ela tinha uma ideia, de fato, de um movimento que possibilitasse a igualdade, né? E que não possibilitasse o que ela vivia e o que a gente, de certa forma, infelizmente, vive até agora. Então, não era, digamos, feminista naqueles termos, mas a gente pode considerar essas novas ondas do feminismo, né, principalmente se a gente for pensar o feminismo preto e o feminismo decolonial, como obras feministas da Toni, né? Bom, então eu quero entrar no livro mais um pouquinho, né? A Tainá me pediu para falar. Vocês ainda estão me vendo? Porque eu tenho umas anotações no computador. Vocês estão me vendo ainda? Que eu não estou vendo vocês, mas... porque eu Sim. entrei em outra... Ah, beleza. Carol, tá ótimo. Tá. A Tainá me pediu para falar um pouco também de por que eu escolhi esse livro, né? Eu já falei que eu tenho uma relação com ele que não é mais de leitora, né? De imersão, é de amor, é de loucura, é de tudo. Mas a primeira vez que eu li esse livro, eu estava no começo da faculdade de letras. E eu lembro que tem até aqui, né? Que é o que eu falei, essa é a minha primeira edição. Logo, eu estava lendo, grifava tal, e no final, né, quando eu terminei de ler, eu escrevi assim embaixo do título, sensacional. Né? Lá naquela época, 17, 18 anos, fazendo uma grande avaliação de Toni Morrison, eu escrevi que o livro é sensacional. Mas, na verdade, Toni Morrison, e principalmente O Olho Mais Azul, é muito mais do que sensacional. É um livro que de verdade nos arrebata. Bom, essa narrativa é dividida pelas estações do ano, né? Então tá lá em primavera, verão, outono, inverno, não necessariamente nessa ordem. Aliás, começa, acho que com inverno. E começa com outono. E ele é narrado pela voz de uma menina, de uma narradora que é criança, que é a Cláudia, que é amiga da Pecola Bradlove, que é essa personagem principal. E aí ele vai contando as experiências da vida, tanto da Pecola, quanto da Cláudia, quanto das outras amigas delas, né, que moram juntas, né, no mesmo bairro, estudam perto, tal, na mesma escola. Então ele está lá, Estados Unidos, mais ou menos da década de 1940, né, e as artimanhas, vamos dizer assim, narrativas da Toni já começam na escolha do nome da protagonista. A Pecola tem love, né? Tem amor no sobrenome, mas ela tem tudo menos amor na sua vida. Pecola passa por experiências muito horrorosas. E ela não é amada em momento nenhum. Ela não encontra amor em momento nenhum. Talvez pelas amigas. Acho que as amigas sim estão nesse momento de se amarem e se unirem, que foi mais ou menos como eu comecei essa conversa, né? Ainda bem que a gente se tem. Ainda bem que Pecola tem as amigas, mas nem elas, né, conseguem evitar o que acontece. Eu falei que eu não ia dar muitos spoilers, mas eu preciso dar alguns. E logo na primeira página, quase, do livro, a Toni já fala sobre o que o livro vai tratar. Né? Ele fala, cá entre nós, né, não houve cravos de defunto no outono de 1941. Na época, pensamos que era porque Pecola ia ter bebê do pai dela e que os cravos de defunto não cresceram. É isso. Basicamente, o livro vai contar a história de uma menina que é estuprada pelo pai, engravida. Mas é tão bem feita essa narrativa que lá no conforme as coisas vão acontecendo, a gente esquece que isso aconteceu, né? Então, quando tem a cena novamente, né, do estupro, é quase um choque para a gente. Você fala, mas o que é isso aqui? Onde? Ninguém me avisou. Mas sim, né? A Toni começa a falar para a gente, ela vai contar essa história horrorosa. E vai, ao longo dessa narrativa, explicar questões que eu acho que, então, que eu gostaria de tratar com vocês por meio da narrativa da Toni. Ela vai falar, então, não só sobre esse anúncio do final, né, sobre essa situação horrorosa que acontece com a Pecola, mas ela vai falar também sobre o que acontece com meninos pretos, o que é ser meninos pretos, o que acontece com relacionamentos entre homens e mulheres pretas. Ela vai falar sobre misoginia e vai falar sobre o que acontece com a branquitude. E ela vai falar principalmente sobre o que é
ser uma menina preta nessa época e o que isso faz com a nossa cabeça e com os nossos sentimentos. O que acontece? Por que o livro chama O Olho Mais Azul? Pecola, então, é essa menina que a própria mãe fala que ela era muito feinha, que ela era horrorosa. Ela, aliás, ela é descrita por todo mundo como uma menina feia, horrorosa, e ela era feia, horrorosa, porque ela era preta, retinta. Todo mundo faz questão de dizer isso o tempo todo. Oi, Uva! Agora que eu te vi. Oi, linda! E aí, ela sonha e ela tem certeza que se ela pedir com muita força para Deus, ele vai atender o pedido dela e ela vai acordar com os olhos azuis. E aí ela sabe que quando ela acordar com os olhos azuis, a vida dela vai ser diferente. Então, na verdade, a gente vai entendendo ao longo da narrativa por que Pecola quer acordar com os olhos azuis. Então, lá da minha edição, né? Na minha edição. Lá na página 49, eu vou ler um trechinho. Eu posso ir lendo uns trechinhos, né? Que nem eu falei, que é muito mais legal ver a Tony falando do que eu, né? Ela fala assim: por favor, Deus, sussurrou na palma da mão. Por favor, me faça desaparecer. Fechou os olhos com força. Pequenas partes do seu corpo se apagaram. Ora lentamente, ora de chofre. Lentamente de novo. Sumiram os dedos, um por um. Depois os braços, até os cotovelos. Os pés agora. Sim, era bom aquilo. As pernas, de uma vez só. Acima das coxas, era mais difícil. Ela precisava ficar completamente imóvel e fazer força. O estômago não ia, mas por fim também desapareceu. Depois o peito, o pescoço, o rosto também era difícil. Quase lá, quase. Só restavam os olhos, bem apertados. Eram sempre os olhos que sobravam. Por mais que tentasse, nunca conseguia fazer os olhos desaparecerem. Então, assim, para ela, essa questão do olho dela, que era bem preto também, né? Não ser igual o olho de um ícone da época que eu vou mencionar, era muito complicado, porque justamente ela era achincalhada, ela era apedrejada, ela era humilhada, justamente por conta da sua aparência o tempo todo. Quem que era o ícone da época? Shirley Temple. Todo mundo queria ser como Shirley Temple, aquela, tipo a Maísa, quando era pequenininha, sabe? Shirley Temple era quase assim. Aliás, eu acho até que tem uma inspiração lá no começo da Maísa em Shirley Temple, com aquele cabelinho todo enroladinho, aqueles vestidinhos, era muito uma inspiração, né, da Shirley Temple. E aí todo mundo queria ser Shirley Temple na época, e todo mundo queria ter as bonecas que a Shirley Temple, que retratavam a Shirley Temple, né? A gente não tinha bonecas como Barbies de outro jeito, né? A gente tinha bonecas como a Shirley Temple. E aí as meninas ganhavam essas bonecas, Barbies desse jeito, e era uma coisa assim, se você for uma menina bem boazinha, eu vou te dar uma boneca dessa, né? Então era quase, ai meu Deus, gastava muito dinheiro para ganhar essa boneca. E a Cláudia, que é a nossa narradora, ela fala assim, eu não sei por que as pessoas... O que as pessoas viam nessas bonecas? Eu não sentia a menor vontade de ganhar essas bonecas. Muito pelo contrário, a vontade que eu tinha era de destruir essas bonecas. Porque eu não conseguia entender o que as pessoas sentiam de tão maravilhoso naquele corpo, daquele jeito. Eu vou ler aqui o que a Cláudia fala sobre as bonecas, né? Eu vou ler alguns trechos, tá? Ela fala, Frida é a outra amiga delas, que também não é uma menina branca, claro, né? Frida e ela conversavam, né? Ela é a Pecola. Frida e ela conversavam enternecidas sobre como a Shirley Temple era lindinha. Eu não podia participar dessa adoração porque eu odiava a Shirley. Não porque era lindinha, mas porque ela dançava com o Bojangles, que era um personagem, né, que era o crush dela na época, que era meu amigo, meu tio, meu pai, e deveria dançar e rir comigo, não com a Shirley Temple, né? Em vez disso, ele desfrutava, compartilhava, concedia uma encantadora dança a uma daquelas garotinhas brancas, cujas meninas nunca escorregavam para dentro dos sapatos.
Por isso eu disse, eu gosto mesmo é da Jenny Winters, que era outra menina que não era uma menina branca. Né? Perto do Natal, o presente grande, especial, dado com muito carinho, era sempre uma baby doll grande, de olhos azuis. Eu fiquei pasmada com a coisa e com a aparência que ela tinha. Eu devia fazer o quê com aquilo? Fingir que era mãe? Né? Mas isso acho que é muito importante, essa parte. Mas eu aprendi depressa o que esperavam que eu fizesse com a boneca. Embalá-la, inventar historinhas em torno dela, dormir com ela. Então, você vê, eu tenho uma boneca que não me representa em nada, e as pessoas ainda querem que eu ame essa boneca e que eu trate bem. Mas eu tenho que entender que a vida naquele momento é desse jeito. Então, eu vou me adequando à sociedade daquela maneira. Ela vai se contaminando, né? Ela vai aceitando essa ideia de beleza que parte da branquitude, né? De limpeza, e a gente vai falar disso em algum momento, que parte da branquitude. Ela fala. Eu tinha uma única vontade, desmembrar a boneca. Ver do que ela era feita, descobrir o que havia de estimável, de desejável, de beleza que me havia escapado, e aparentemente só a mim. Adultos, meninas mais velhas, lojas, revistas, jornais, vitrines, o mundo todo concordava que uma boneca de olhos azuis, cabelo amarelo e pele rosada era o que toda menina mais almejava. Olha, diziam, ela é linda. Se você for boazinha, pode ganhar uma, né? E aí ela vai falando, na verdade, né, rolava também uma relação que a gente sabe muito bem que rola até hoje entre brancura e limpeza, né? Então essas bonecas e essas meninas brancas, elas eram muito mais limpas, muito mais educadas do que as meninas pretas, do que a Pecola, do que a Cláudia, do que a Frida, né? E aí ela falava, eu destruía essas bonecas brancas. Mas o que realmente aterrorizava era a transferência dos mesmos impulsos para garotinhas brancas. A indiferença com que eu poderia trucidá-las era apenas abalada pela minha vontade de fazer isso. Eu queria descobrir o que me escapava, o segredo da magia que elas exerciam sobre os outros. O que é que fazia as pessoas olharem para elas e dizerem, mas não olhando para mim? O olhar de mulheres negras ao se aproximarem delas na rua e a meiguice possessiva com que as tocavam quando lidavam com elas. Então, assim, você vê como é muito forte esse texto, né? E como eu falei, o texto da Toni não passa a mão na nossa cabeça, muito pelo contrário, ele vai dando socos na gente o tempo todo. Então, a gente tem uma menina de mais ou menos 10 anos, a Cláudia, que está falando que ela ganhava bonecas brancas, deveria amar essas bonecas, mas o que ela queria mesmo era trucidar meninas brancas que eram tidas como bonitas, como desejáveis, como humanas, enquanto ela e suas amigas não eram. Como não dava para ela fazer isso com as meninas, às vezes elas ainda se pegavam de tapa um pouquinho, né? Mas como não dava para ela desmembrar as meninas, ela desmembrava as bonecas. Acho que assim, só isso já dava um doutorado, né? A gente vai passando por várias coisas hoje, mas só isso já dá uma pesquisa de doutorado, assim, só esse trecho. Bom, aí outra coisa que eu queria falar, né, que vai estar ligado a essa questão, é o que justamente ela vai falar sobre, continuando, sobre colorismo. Né? Toni já antecipa também essa discussão nesse texto. Bom, aí, de repente, lá no meio da vida dessas garotas, surge uma menina, a Maureen, que era uma garota que tinha a pele super clara. Ela era uma menina preta de traços finos. Ela era uma mulata. Ela até chega a dizer que ela era uma mulata de traços muito finos, né? E o que acontecia com a Maureen? Ela encantou a escola inteira. Quando a chamavam, os professores... Olha outra coisa que já dá um doutorado. Quando a chamavam, os professores sorriam, encorajando-a. Os meninos negros não lhe davam rasteiras no corredor. Os meninos brancos não jogavam pedras nelas. As meninas brancas não faziam muxoxo quando ela era designada para o seu grupo de trabalho.
E as meninas negras moviam-se para o lado quando ela queria usar a pia do banheiro. Os seus olhos faziam uma genuflexão sobre as pálpebras em movimento. Quer dizer, ela vai descrevendo tudo o que acontecia com essa menina, que é uma menina preta de pele clara, né? E mostrando pra gente que como o colorismo é cruel, né? Como é muito complicado. E a Maureen é uma garota que ela sabe que ela passa por isso. Tanto que tem um momento que ela chega para elas e fala assim, eu sou bonita e vocês são feias. Vocês são feias porque vocês são pretas. Vocês são feias porque vocês são pretas e vocês são sujas. Né? Então, quer dizer, gente, é isso que a Toni vai falar, basicamente, nessa história. E aí, para coroar tudo isso, quer dizer, todas essas discussões que são super fortes, né? Ela vai trazer o estupro da menina, da Pecola, pelo pai dela. Né? Para falar um pouco sobre essa questão, eu não vou ler, tá? O trecho do estupro. Eu acho que a gente não precisa disso hoje. A gente não precisa disso em momento nenhum. É muito gatilho. Mas quando você for ler o livro, que eu espero que você leia, aí você já sabe que essa cena é muito forte, tá? Já sabe que vai ter, além de todos os outros que eu tô falando, vai ter também esse gatilho. Tinha que vir com um aviso, eu acho, o livro da Toni, Gatilhos 1000. Para falar sobre isso, ela também vai falar um pouco, e eu acho que isso é uma questão que a gente também precisa discutir, né? Um ponto que eu queria ressaltar, para além de todos esses outros. Ela vai falar um pouco sobre relacionamentos entre pessoas pretas. Vai falar sobre o relacionamento da mãe da Pecola com o pai da Pecola. E aí, para isso, ela usa o capítulo todinho que chama Primavera. Primavera vai descrever a infância da mãe dela, da Pauline, e vai descrever também a infância do pai da Pecola, que é o Charlie. E aí vai mostrar que eles tinham um relacionamento muito bacana, de muito amor, tal. Só que muita coisa começa a acontecer na vida dos dois. Né? Eles eram pessoas, digamos, bacanas. Só que muita coisa, a vida acontece, né? E aí essas coisas começam a transformar essas duas pessoas. O próprio Charlie passa por uma experiência também de estupro, né? Está envolvido numa experiência também de estupro. Ele passa por uma experiência de ser muito agredido por outros homens, por homens brancos, e fica meio sem saber o que fazer. Entra meio que naquele, quase aquele pacto, sabe? Ele é humilhado o tempo todo, mas tem aquele pacto do, bom, eu também sou homem, então eu tenho que me comportar como homem, e eu tenho que me comportar como um homem preto, né? E a Pauline começa a mostrar que ela casa com esse homem, ela é apaixonada por ele, ela era super arrumada, ela fala do cabelo, que ela se maquiava, tal. E aí, com esse relacionamento acontecendo, esse cara passa por várias coisas, esse cara perde o emprego, esse cara começa a beber, esse cara começa a bater nela, esse cara começa a dizer como é que tem que ser o relacionamento dos dois, os filhos nascem, ela engorda, o corpo dela muda, né? E aí ela fala, eu larguei mão de mim, né? Porque era isso que eu era, eu já não era mais uma pessoa, eu era mãe de duas crianças, um menino preto, que ela também tenta proteger o tempo todo, e dessa menina que eu gostava demais de ver os olhos dela, mas ela é uma menina horrorosa, todo mundo fala isso o tempo todo, né? Como eu disse, ela é descrita como uma menina super feia. Então, acho que explicar também o que o Charlie faz, né? Eu não estou justificando, longe de mim, mas eu acho que a narrativa que a Toni traz vai mostrando como é que a gente de verdade não vai se deixando, mas como que a gente, de uma certa forma, pela descrição do outro, né? Como o outro vai nos descrevendo, a gente, de uma certa forma, às vezes acaba se convencendo que é isso mesmo e a gente vai se desumanizando. É isso que eu queria falar. Então, assim, a gente vai vendo todas essas pessoas sendo desumanizadas ao longo da narrativa, porque elas são narradas pelo outro. Olha lá, Cláudia. Elas são narradas pela branquitude. A branquitude define e eu não tenho muito uma escapatória, né? E a própria, como eu disse, e os meus próprios pares, né? A Maureen podia ser um par dessas meninas, ela vai lá e fala, vocês são nojentas, vocês são podres, porque vocês são pretas, né? E ela fala, vocês são pretas retintas. Um outro momento que meio que quase remete a essa coisa que acontece com o Charlie, é quando a Toni vai falar o que acontece com outros meninos pretos, né? Sabe, quase assim, a história se repete.
e ela vai falando isso quase como a gente precisa cuidar para que isso não aconteça novamente, mas a gente está preso nesse redemoinho de emoções e de vivências que eu não sei muito bem o que a gente pode fazer. Ela diz, né, falando de meninos, garotos que eram amigos, meninos brancos. A mãe não gostava, tá falando de outras crianças também, a mãe não gostava que ele brincasse com os pretinhos. Ela lhe havia explicado a diferença entre mulatos e pretos. E eu acho muito importante a tradução manter a palavra mulato, ainda mais para as discussões que a gente tem até hoje. Você vê que Toni estava lá em 1970 escrevendo isso daqui, né? E parece que ela escreveu isso ontem. E acho que isso também é uma coisa que me interessa demais nesse livro, é a atualidade dele, infelizmente, né? Por um certo ponto de vista. Ela fala: era fácil identificá-los. Os mulatos eram limpos e silenciosos. Os pretos eram sujos e barulhentos. A linha entre mulato e preto nem sempre era nítida. Sinais sutis e reveladores ameaçavam Herodila e era preciso estar constantemente atento. E eu acho que isso também parece uma frase meio solta lá no meio da página 90, mas na verdade ela vai falar uma coisa super importante, né? Que a gente também discute até agora. Acabou de sair, né, a biografia da Sueli Carneiro, Continuo Preta, e ela faz uma discussão super importante sobre isso, dizendo para a gente que a gente fica muito nisso de é pardo, é preto de pele branca, é negro, é branco, não é tão branco assim, e a polícia sempre sabe definir a gente. Ainda que a gente fique nessa discussão, a polícia sempre sabe como nos definir, e ela diz, no meio dessa discussão toda, eu continuo uma mulher preta porque as minhas vivências continuam mostrando que eu sou definida dessa forma, né? E aí quando ela fala, essa linha nem sempre era muito, né, nítida, é essa discussão agora, né? Quando a gente vê pessoas que não se reconhecem na negritude e acreditam que têm certos privilégios, né? Colorismo, na verdade, também é uma grande falácia, principalmente no Brasil. A gente não tem privilégios por ter a pele um pouco mais clara, né? Muito pelo contrário, a gente também passa por todas as situações. Claro que mulheres retintas sofrem ainda mais, né? Mas da mesma forma, a gente passa por situações de humilhação e de definição pelo outro. Então, acho que é muito bacana o que a Toni traz. Ela é uma visionária, né? Na verdade. Ela vai trazendo essas discussões desde sempre. Eu já estou me aproximando assim do final da minha explanação, digamos assim, das partes que eu mais gosto. Se é que é possível dizer, né, das partes que eu mais gosto do livro, porque eu queria muito ouvir vocês, né? Deixa eu achar aqui o que eu queria ter marcado. Assim, bom, aí a Pecola passou por toda essa situação, engravidou, como eu falei, e aí ela não pode mais ir para a escola, né? Imagina a vergonha na família, aquela coisa toda, todo mundo falando o que foi que aconteceu, o que não aconteceu, o pai foge, a mãe, no começo, quase espanca ela pelo que aconteceu. E aí eu vou só abrir um parênteses, né, dessa reação da mãe, a gente também faz uma referência à Preciosa, né? E o que acontece entre aquele relacionamento entre esses familiares, né? Como a mãe também, de uma certa forma, não consegue enxergar o que está acontecendo com a Preciosa e acaba culpando a menina, né? E fazendo tudo aquilo que a gente já sabe. Se não sabe ler também e ver o filme, que esse filme também é outro soco. A Uva já sabe, né, Uva, que eu só gosto dessas coisas assim, então eu só fico indicando essas coisas, nada cor-de-rosa. Mas enfim, né? Bom, e aí ela chega, né, vai encontrar com esse cara que era quase um xamã lá, um curandeiro, um sábio conhecido da galera. Aí ela chega e fala para ele, né? Ele pergunta para ela: o que eu posso fazer por você, minha criança? Ela ficou ali parada, com as mãos cruzadas sobre o estômago, uma barriguinha um pouco saliente. Talvez o senhor possa fazer. Fazer o quê? Eu não posso mais ir para a escola e achei que o senhor pudesse me ajudar.
Ajudar como? Diga, eu não tenho medo. Os meus olhos. O que é que tem os seus olhos? Eu quero que eles sejam azuis. Você vê, a Pecola já está bem surtando nesse momento. Ela já passa por um momento que ela completamente perde a noção, depois de tudo que acontece. E, de fato, ela só enxerga a salvação na branquitude, embranquecendo, né? Se eu tiver os olhos azuis, nada disso vai acontecer. As pessoas vão gostar de mim, vão me ajudar a cuidar do bebê. Ninguém vai me tratar desse jeito, ninguém vai me espancar, ninguém vai mais me apedrejar. É muito triste, né? Mas é muito importante a gente olhar para essas discussões. E aí, bom, o que acontece? Pode falar o final? Depois de tudo isso, né? Pode falar o final? Tá. Você vai ler depois o livro, né? E aí você vai ter as suas próprias sensações. Então, tá bom. Bom, Pecola perde o bebê. O bebê nasce. Na verdade, ela não perde o bebê. O bebê nasce e aí ele morre depois de alguns dias, porque, né? Nasceu prematuro, a menina apanhou demais, toda aquela situação muito novinha e o bebê acaba morrendo. E Pecola enlouquece de verdade. Né, de verdade mesmo, quer dizer, se não dá para dizer que antes ela já não estava bem, ela enlouquece de verdade. Ela se olha no espelho, ela tem certeza que os olhos dela estão azuis, ela tem certeza que ela está clara. As meninas não conseguem muito falar mais com ela, porque fica difícil, e ela assusta as garotas nesse sentido, porque elas perderam, né, aquela amiga. E antes disso, ela conversa um pouco com a Cláudia, e a Cláudia fala assim: por que você não contou para ninguém o que aconteceu? Né? Quando você estava no sofá. Aí ela fala, não, a primeira vez que aconteceu eu estava na cozinha. Não, mas e no sofá? Por que você não contou para ninguém que ele fez isso de novo? Então a gente vê que não foi um ato isolado, né? Que o pai a estupra repetidas vezes. E aí ela fala assim, ninguém teria acreditado em mim. Né? E é verdade, porque logo que sabemos da gravidez de Pecola, as vizinhas, né, começam a dizer, mas também daquele jeito, também largada, também não sei o que, deve ter feito alguma coisa, deve ter se insinuado. Tomara que esse, e eu acho muito interessante, tem um trecho que eles falam, tomara que esse bebê morra, aqui, deviam tirar ela da escola, deviam assinar, olha, é isso, gente, é hoje, esse livro é hoje, deviam tirar ela da escola, deviam, afinal, ela é um pouco culpada também. Ah, que isso, ela só tem 12 anos. Mas nunca se sabe. Por que foi que ela não reagiu? Talvez tenha reagido. Nunca se sabe. Bom, o bebê talvez nem sobreviva. Dizem que a mãe bateu tanto nela que ainda tem sorte de estar viva. Sorte dela se o bebê não sobreviver. Ia ser a coisa mais feia andando por aí. É isso, Pecola só tem love no nome. Ela não recebe amor em momento nenhum. Como eu disse, né? Isso aqui também já dá uma tese de doutorado, né? Culpabilização da vítima. E essa coisa de como a beleza física, né? Ela está relacionada à limpeza e está relacionada à humanidade. Né? Pecola não é vista como um ser humano porque ela é muito feia. O seu bebê não é visto como um ser humano e tomara que ele não nasça porque ele é muito feio. E ninguém pensa assim, tomara que esse bebê não nasça porque ele é fruto do estupro do pai dela. Tomara que ele não nasça porque ele vai ser feio. Quer dizer, é muito puxado tudo isso, né? E é isso que acontece com a nossa personagem, assim, né? E Cláudia vai contar, vai narrar para a gente porque que acontece? Elas estão começando o livro, né? Lá no começo ela vai falar que os cravos de defunto não nasceram porque elas plantavam isso, as meninas, e acreditavam que dependendo do que acontecesse, as flores iam vingar ou não. E aí ela vai terminar o livro falando, tá vendo? Os girassóis também não nasceram, isso não nasceu por conta do bebê. E o bebê não nasceu porque a gente não plantou direito. Se a gente tivesse plantado direito, as flores tinham vingado e o bebê da Pecola tinha vingado. Talvez ela não tivesse nem enlouquecido. Então, é muito louco ver também, né, como a narrativa de uma é a narrativa de várias, né? Nem todas foram estupradas pelo pai, graças às deusas, mas todas elas passam por essa vivência desumanizante, né? E regada a eternas violências.
Aí nessa minha edição, porque eu tenho outra edição também, mas eu só olho essa, eu nem sei se na outra tem, deve ter, tem um pós-fácil. E eu só queria terminar com isso. A Toni vai explicar de onde surgiu a ideia desse livro. E eu acho que isso é belo também para a gente entender como, de fato, Toni fala de nós todas, né? Ela não fala só de Pecola, mas todo mundo aqui, né, tem um pouco dessa experiência de ser uma menina preta nessas sociedades. Ela diz, tínhamos acabado de entrar na escola primária. Ela disse que queria ter olhos azuis. Imaginei-a com eles e senti uma repulsa violenta pela aparência que visualizei caso o desejo fosse atendido. O pesar em sua voz parecia pedir comiseração, e fingi comiseração, mas perplexa com a profanação que ela propunha. Eu fiquei furiosa com ela. Então, ela vai contar que quando ela entrou no colégio, ela conhece essa menina, essa amiga dela, que é uma menina preta, e a menina diz que o maior desejo dela era ter olhos azuis. E ela fala, peraí, né? Implícita em seu desejo estava a aversão por si mesma, de origem racial. E 20 anos depois, olha como marcou, eu continuava me perguntando como é que se aprende isso. Quem disse isso a ela? Quem a fez sentir que era melhor ser uma aberração do que ser o que ela era? Quem a tinha olhado e achado tão deficiente, um peso tão pequeno na escala da beleza? Esse romance busca relances do olhar que a condenou. Então, quer dizer, ela passou por essa experiência e ela fala: eu vou imaginar o que poderia ter acontecido com essa minha amiga e imaginar o que acontece com todas nós que passamos por essa experiência de sermos definidas pelo outro, mas definidas pelo outro pela nossa cor. E aí, logo, desumanizadas. Por isso que Toni escreve. Tá vendo? Eu não consigo, gente. Eu vou olhando e aí eu vou relembrando as coisas assim. Parece que eu tô sozinha relendo, né? Concentrei-me, então, em como algo tão grotesco quanto a demonização de uma raça inteira podia criar raízes dentro do membro mais delicado da sociedade, uma criança, e do membro mais vulnerável, uma mulher. Ao tentar dramatizar a devastação que o desprezo racial, mesmo causal, pode causar, escolhi uma situação única, não uma situação representativa. O caso extremo de Pecola decorreu, em larga medida, de uma família devastada e devastadora, diferente da família negra média e da família da narradora. Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Deixo o microfone e o chat aberto. Muito obrigada. Só vou falar para ir um de cada vez, tá? Para a gente não se atropelar. Vou começar, então. Boa noite, né, para todas. Carol, parabéns, né, pela colocação, pelas explicações. E essa tão vivência, né, do livro. Ainda não tive, né, a experiência de lê-lo, mas com certeza terei. E obrigada por essa oportunidade, né, a editora também, né, de nos proporcionar. Confesso que assim, eu fiquei bem parada, bem lá no início, quando você começou a falar a questão da boneca, né? Então, eu ainda estou lá nesse início, porque o quão real é isso, né? Eu fiquei lembrando que, assim, eu não gostava de boneca Barbie, né? Porque magra, branca, mais branca do que tudo, né? E, assim, eu sempre tive essa questão, né? Do excesso de fofura, de gordura, né? Sim, e as meninas da me amavam, gente. Ainda tinha aquela questão de trocar de roupa, ainda tinha a Barbie que vinha num carrinho, né? Então, gente, o quão isso a gente carrega, né? E assim,
E eu falo que como não se explica para gente, né? Aí eu nem sei como é que tá isso agora de boneca, mas aí começaram a lançar umas bonecas negras, mas aí eram meio amarronzada, né? Tipo um Nescau, vamos pensar assim, né? E achavam tudo lindo. Eu continuava achando horrível, porque realmente não representava a gente, né? Então, assim, eu ainda estou parada lá na reflexão da boneca, só com... Cláudia? tinha. E eu lembro que Oi, que era... voltou. Você tinha caído. Ah, tá. Voltou, gente? Desculpa. E, e aí não tinha essa questão de representatividade, né? Então eu fico pensando assim, o quão a gente precisa dessas informações para as nossas crianças hoje. Porque, assim, você falou essa questão de não repetir, né, as cenas lá atrás. Eu fico pensando em primos, sobrinhos, né? Com que brincar hoje? Então, assim, a minha reflexão ainda está lá na boneca, e era isso que eu queria, né, colocar. Obrigada. Ah, Cláudia, eu que agradeço você estar aqui também. Sim, é o que eu disse, o livro ele todo é um soco a cada página, assim, daria para a gente fazer inúmeras reflexões sobre todo. Eu passei muito rápido por alguns dos pontos que ele traz, mas só para dar aquele gostinho de eu quero que vocês leiam, né? Mas eu acho que essa questão explicitamente dessa coisa da boneca é muito forte ainda nos dias de hoje. Ainda que a gente tem, e principalmente para a gente da nossa geração, né? Assim, meninas mais novas, agora elas têm outros tipos de boneca, porque elas têm outras princesas, têm outros modelos, vamos dizer assim. Eu fui uma menina privilegiada porque quando eu era pequena, meu pai viajava, né? Às vezes ele viajava para a Europa e aí ele trouxe uma Barbie negra para mim. Mas ela era de verdade uma Barbie negra. Ela não era essa cor horrorosa, mas eu sei que era assim, o ápice do privilégio, né? E aqui demorou anos para chegar e agora a gente ainda vê poucas, um pouco mais, como eu disse, por conta dessas novas princesas da Disney, né? E aí vai uma discussão também pensar o que essas bonecas representam e como a Disney até hoje dita para a gente, né, muita coisa da nossa vivência e da nossa ideia de feminino, de casamento, de amor e de tudo mais. Aí já vai, essa fica para a próxima discussão, próxima conversa. Mas é muito impressionante, assim. E eu acho que essa coisa a Toni traz, primeiro porque, óbvio, ela vivia isso, né? Claro, nessa época, muito mais do que a gente, mas também por isso, né? Porque pensar, gente, eu era criança, era desse jeito, eu sou uma adulta, estou escrevendo, tá desse jeito, quando que isso vai parar? Né? Ela tem um livro muito bacana, que também foi publicado pela Companhia das Letras, que chama A Origem dos Outros, que é brevíssimo, é de 6 ensaios sobre racismo e literatura. E eu acho que vale super a pena ler, porque ela vai mostrando como essas estruturas, né, esses efeitos de verdade narrativos lá que o Foucault fala, vão ainda materializando as nossas relações e materializando as nossas vivências, né? E para pensar ainda nessa questão, tem um filminho que é bem antiguinho, é dessa década de 70, 60, que chama Boneca Branca e Boneca Preta. É fácil achar no YouTube. E ele mostra, né, quando a Toni fala assim, quando que a pessoa aprende isso? Ele mostra crianças de mais ou menos uns, sei lá, uns 8 anos de idade, meninas e meninos, meninas negras e meninos, né, meninos brancos e negros, mas mais meninos negros. E mostra duas bonecas, uma boneca branca e uma boneca preta. E aí pergunta, qual boneca é mais bonita? Aí as crianças todas, a branca. E vai mostrando uma por uma, né? Uma criança por uma. Qual boneca é mais boazinha? Qual boneca é mais amada? Quer dizer, não é só mais bonita, né? Porque é isso que é a questão que a Toni vai mostrar para a gente. Como isso vai desembocando em outras definições da nossa vida,
né? Vai reverberando em outras coisas. Se a gente tem aqui George Floyd, se a gente tem aqui meninos que estão desaparecidos há mais de 5 meses no Rio de Janeiro e ninguém fez nada até agora. Se a gente tem a cada 23 minutos um moleque preto sendo assassinado nesse país, não é simplesmente uma questão, né, só da boneca ser bonita. É o que isso de verdade reflete na nossa vida. E aí pergunta, qual boneca é malvada? Qual boneca é feia? Qual boneca é burra? E as crianças vão apontando as bonecas pretas. E assim, 8 anos, 7 anos. Então, quer dizer, quando que isso começa e como isso é internalizado desde cedo, né? Então, de fato, como é importante a gente abrir esses espaços de diálogo e como é importante a gente dialogar com crianças ainda, né? Porque parece que mudou, mas não mudou. Se a gente tem num Big Brother uma menina de 5 anos sendo chamada de macaca por causa do cabelo, a gente involuiu, né? A gente não evoluiu. Então, precisa ler muito dessas coisas e precisa discutir muito dessas coisas. Bom, eu vou, vou falar um pouquinho. Carol, parabéns. Eu não li o livro, mas fiquei com muita vontade de ler. Realmente, as suas indicações foram essenciais para atiçar essa vontade. Então, parabéns. Eu acho que o que me marcou muito, assim, das suas colocações envolve essa perspectiva da desumanização, né? Que é algo que é um pressuposto, né, do racismo e essa ideia de inferiorização e o quanto isso fica nítido durante toda a narrativa, né, de não conseguir identificar numa criança, numa menina, essa humanização. Então, é algo muito perverso e que a gente consegue identificar nos dias de hoje, né, a exemplo daquela menina de 10 anos, enfim, que foi estuprada e fez um aborto e teve toda uma manifestação que demonstra o quanto isso infelizmente é atual. Então, acho que o que me tocou mais foi essa perspectiva da desumanização e o quanto isso ainda é muito presente, né? Que a gente como se trata de uma coisa que estrutura mesmo as relações, seja aqui no Brasil como em outros lugares, né? A nossa base é racializada, então ela parte dessa ideia de que há uma hierarquia e de que há uma inferiorização, então se realmente a gente não mexer nisso, é algo muito complicado. E um outro ponto que eu também achei muito interessante é falar desses relacionamentos entre as pessoas negras, que é uma coisa que nos últimos tempos tem se falado muito, mas ainda há muita resistência em tratar disso, né? Principalmente em relação aos homens negros e todo o contexto que tem, e o quanto isso impacta também todas as relações que são estabelecidas, né? Então, eu achei também bem interessante isso. E uma última observação com relação à boneca, eu também tive a possibilidade de ter uma boneca, era uma Barbie negra, porque também meu pai viajava e trouxe essa boneca para mim, mas realmente sei que isso foi um privilégio, né, no contexto, no contexto nacional, e além da questão da boneca também a própria perspectiva estética, né? Eu lembro que numa conversa corriqueira com a minha mãe, eu descobri que quando ela era jovem, ela precisava tingir as meias calça dela com chá para poder chegar na tonalidade de pele dela e das minhas tias. Isso, né, década de 60, 70. Então, eu acho isso um absurdo, mas fazia parte, assim, dessa dinâmica, né, de não se sentir incluída em nenhum contexto, né? Então, não é só uma questão estética, né? Isso, a estética diz muito, né? Dessa questão de ter produtos, de se enxergar. Então, é uma discussão muito necessária, né? E muito complexa também. Muito obrigada.
A Ana Lívia é doutora, Ana Lívia, né, advogada, e ela sabe muito mais do que eu sobre essas questões do que acontece, né, Ana, de como o direito pode ser racializado e o que acontece com essas discussões de racismo aqui no Brasil em relação ao direito. Tive uma aula com a Ana no Encruzilhinhas, que bom que ela está aqui. Eu acho que é isso mesmo, assim, várias coisas, né? Pensar como a Toni antecipa, infelizmente, né? Ou não, antecipa não, acho que permanecem várias coisas que ela falava. Essa coisa da boneca, sim, a gente pode se dizer privilegiada, e ainda que a minha boneca, ela tinha cabelo liso. Ela não tinha, agora a gente tem bonecas que tem trança ou tem cabelos mais crespos, tal, né? Mas a minha não tinha também, mas já era uma boneca mais da minha cor, assim. E essa coisa que você está falando dos relacionamentos também, né? E acho que por isso que o feminismo negro também vem muito fazer a gente pensar nessas questões, porque essas mulheres, elas não eram nem contempladas pelo feminismo de primeira onda, mas também não eram contempladas pela luta antirracista que tratava dos homens pretos. Então, pensar o que é ser uma mulher preta e o que isso reverbera em questão de relacionamento e amor, e ser amada, o que isso significa, acho que é uma discussão que a gente está tendo agora de novo, que bom, né, com a própria Audre Lorde, a Bell Hooks, Patrícia Hill Collins, né, e outras, a própria Conceição, Sueli e tal. Isso, eu ia falar, a Ingrid, uma bailarina super famosa, tá lá nos Estados Unidos e não tinha, ela pintava as sapatilhas porque não tinha sapatilha da cor dela. Isso remete também àquela outra coisa, né, do lápis de cor de pele, da pele de quem, né? Porque com certeza não é da minha, não é da de ninguém aqui, aliás, né? Nem das pessoas brancas aquela pele representa. E essa coisa que você está falando da meia calça é interessante, porque a minha mãe usa muito meia, né, meias finas, meia calça, e até hoje, assim, tem uma marca que ela encontra o marrom, que é marrom da cor da pele dela. Ou tem que ser importado, ou ela tem que rezar, assim, para achar daquele momento, e aí ela compra umas 20, porque depois não tem, né? Então, a gente ainda carece disso, mas acho que isso tem tudo a ver com o que você está falando, né? Com o que a gente está falando. Essa ideia da invenção do ser humano, né? E da invenção do que não é ser humano. Nesse caso, nós. Né? Então, não tem que ter certas coisas para não humanos, né? Não precisa de maquiagem, não precisa de roupa, não precisa de sapatilha, porque a gente faz isso para seres humanos. Então, é muito cruel falar isso, mas ao fim e ao cabo é isso que acontece. Né? A gente ainda está nessa categoria, a racialização é isso, no final das contas, né? Deixar quem é gente e quem não é, quem merece certas coisas, quem não merece. A gente discutiu isso naquela aula que você me deu. A gente também está tocando em questões de necropolítica, né? Quem pode viver e quem deve morrer. Né? Qual é a população que deve morrer? A população que não é contemplada por políticas públicas. Por quê? Porque eu governo para cidadãos. Eles não são cidadãos, então. Né? Então, assim, olha como essas coisas, né, vão de verdade se desenrolando na vida real, né? Não é só narrativa, não é só texto, não é literatura. É como isso de fato desemboca e materializa as nossas experiências. Obrigada. Acho que também tem umas questões. Até ouvindo vocês falarem, tipo, me veio na cabeça as judias marroquinas que emigraram para Israel e foram esterilizadas sem conhecimento, sem autorização, sem poder de escolha, né? Em Israel, tipo, que é a minoria branca que sofreu o genocídio durante a Segunda Guerra e que é um dos povos mais racistas do mundo. Então, e vem outras questões também, tipo, não só a Ingrid, né, mas acho que todas as profissões que lidam com imagem têm essas adaptações e essa resistência ao modelo branco hoje em dia, né? Uma coisa de 10 anos para cá que a gente tem
maquiagem da J.Lo, maquiagem da Rihanna, e aliás, são maquiagens ótimas, mas não, pra gente aqui não dá, né? Porque já era caro quando o dólar de 10 anos atrás estava naquele preço, hoje em dia. E daí também, assim, eu ainda não li esse da Toni, mas eu li o Amada, que é o oposto, mas assim, é tão oposto que dá a volta e encontra também, né? Porque é assustador, é tipo, porque é de terror, né? Tem um fantasma, mas é uma coisa que é pancada a todas as páginas, porque o amor está presente. Só que ao mesmo tempo a opressão e a violência social é tamanha que às vezes a pessoa morre e não sabe que morreu. Tipo, dentro do livro, né, tem esses elementos fantásticos e poéticos muito fortes, assim, e a Toni escreve bem, né? Poxa vida, escreve bem essa mulher, meu Deus do céu. E ela foi editora, né? Virou para ai meu Deus, para Davis e falou assim: você vai escrever sua biografia sim. Eu vi isso num curso outro dia, falei, nossa, caramba. E também me faz lembrar a Tituba, o livro da Tituba que a gente leu em leitura coletiva, que também foi muito bom e trouxe essa caminhada que é tipo cavar um caminho enquanto pessoa negra numa sociedade racista que estrutura esse capitalismo bizarro que bloqueia o fluxo das pessoas para gerar esse lucro em cima da pessoa subjugada pelo sistema. E usando, sim, a menina negra pequena, uma criança, para pontuar os distanciamentos que vão garantir o lucro nas fábricas, nos empregos, que vão garantir que as pessoas vão ser exploradas e vão se submeter a essas condições de vida ali também. E, sei lá, eu comecei a ler o livro ontem, eu li eu não cheguei na metade ainda não, mas já é forte esse livro, né? Tem a poesia selvagem muito louca, muito, muito bonito. Mas é isso, e parabéns, Carol, mó legal. Parabéns vocês. Uva tá comigo da Tituba e é sempre bom te ouvir, tá contigo. Eu acho que, obrigada. Eu acho que uma das coisas que a gente está falando aqui, né, e que eu falei que quem me escuta eu falando sempre a mesma coisa, porque eu realmente acredito nisso. A Toni, de uma certa forma, e outras, né, a própria Marise, a nossa amiga íntima Marise Condé, né, que vai falar da Tituba e tal, elas vão mostrar, a Ângela, elas vão mostrar para a gente que, de fato, a escrita de mulheres pretas é a escrita da coletividade. Qual que é a importância da gente se escrever? É porque não é, estou falando disso lá com as meninas toda quinta-feira, a gente, Marise não escreve Marise. Marise escreve Tituba e escreve a todas nós, assim como acontece com Ângela, com Grada, com Carolina, com Conceição, com Toni, com Sueli, né? Como essas mulheres vão mostrando para a gente, né, Maria Firmina, vão mostrando para a gente que essas experiências são tão constitutivas da nossa identidade ainda que a gente não tenha nascido nos Estados Unidos, não tenha nascido no Caribe, não tenha nascido na Europa, né, porque também tem escritoras pretas europeias que estão fazendo isso, ou a própria Scholastic, que está lá em Ruanda, ainda que é de Ruanda, a gente não fale disso, dessa experiência. A Conceição fala uma coisa que é muito verdade, né? A experiência do sujeito diaspórico é muito coletiva. E a experiência das mulheres que vêm da diáspora é mais coletiva ainda. Então, quando Toni se escreve, ela está me escrevendo também. E ela está escrevendo Pecola e está escrevendo todas as outras, né? Então, que bom que ela convenceu Ângela
a escrever sua autobiografia, e nada me tira assim da cabeça que essa frase da Ângela, né, que quando uma mulher preta se move, ela move toda a sociedade, tem muito a ver com essa experiência dela com a Toni, que ela viveu na prática isso, né? Porque se fosse uma editora uma editora branca, muito provavelmente muita coisa não teria acontecido, né, agora, deixada para a gente de legado. Então, como é importante também a gente ocupar esses espaços, e como eu digo, que bom ver vocês aqui o tempo todo, porque a gente vai ocupando esses espaços, mas a gente também vai se fortalecendo, né? Bom, falar sobre esse sujeito que passou por essas coisas e é o mais racista também é outra aula, né? É outra conversa, assim. É pensar, meu Deus, o que que acontece, né? De fato, que eu também eu passo a comprar essa narrativa da desumanização do outro de uma forma tão poderosa que eu passo a fazer isso, né? Aí a gente precisa citar o Paulo Freire, né? Quando não dá muito certo, o sonho do oprimido é virar opressor, né? Infelizmente. E a gente tem visto isso cada vez mais nesse país e nesse mundo atual, né? Então, somos nós por nós mesmas, assim, e a gente precisa se narrar. É claro que, por razões óbvias, eu sempre falo, e você sabe disso, né? Eu sempre falo da questão da mulher preta, né? Mas eu estou dizendo aqui de nós mulheres mesmo, né? A importância da gente se narrar e da gente se unir, da gente constituir rede, como é importante uma chamar a outra, uma participa da discussão da outra, porque só assim a gente vai conseguir vencer, é o que você está dizendo, esse cis, hétero, patriarcado, capitalista, que pode ter, talvez, cores fortes, se a gente levar em consideração a interseccionalidade, então pensar em mulheres pretas, mas ele é cruel para todo mundo que não é o macho branco hétero-europeu, infelizmente. Então a gente precisa disso mesmo, assim, desses momentos. E obrigada, viúva, sempre tão bom te ouvir também, que bom. Carol, vou arriscar aqui, não sei se é bem uma pergunta, mas para te escutar, primeiro eu queria te agradecer, foi lindíssima, assim, enfim, tudo que você contou do livro, sua explanação, tudo que você trouxe do livro, foi muito rico mesmo, assim, te agradecer, foi belíssimo. E aí, o que eu queria, enfim, te escutar é porque eu tive o privilégio de fazer intercâmbio lá quando eu estava acabando o colegial, e eu fiquei, enfim, alguns meses perto de New Orleans, né, que é enfim, em Louisiana. Então, quando eu tive essa experiência, foi uma coisa muito importante para mim, foi um marco mesmo, né, porque viver nos Estados Unidos e no sul dos Estados Unidos é uma coisa muito diferente, assim, de vários sentidos. E eu tive a oportunidade ali, porque eu acho também que a gente não tem a educação racial, no sentido de entender essa questão toda racial, toda essa problematização de uma forma mais intensa tem acontecido nos últimos anos, e a gente, enquanto branco, a gente tem muito que aprender, né? A gente tem que ir atrás, tem que aprender. Eu tenho pensado muito nisso também, o quanto que é importante a gente se racializar também, né? No sentido assim, a gente não é sujeito universal, então a gente tem que se racializar também, porque a partir do momento que a gente não se racializa, a gente vira esse sujeito universal, né? Então, isso tudo tem me ocorrido muito, tenho refletido muito nisso, mas sempre lembro muito dessa experiência lá de trás, porque foi os Estados Unidos, e aí essa é um pouco a minha pergunta, assim, né? Ali a sociedade também tem particularidades e características, né, que me parecem, né, diferentes da nossa, assim. Então, eu lembro muito como eles têm essas questões, acho que essas discussões acontecem com mais força, não sei, também tudo isso, né, para a gente discutir há mais tempo, então eu lembro muito desses grupos, né, e é uma sociedade muito que ela não se mistura, né, nesse aspecto, então ela é muito diferente da nossa. Então, eu lembro muito bem na escola, assim, de viver isso, assim, os grupos das pessoas brancas, e aí os brancos
tem os descendentes de italiano, tem os descendentes de irlandeses, tudo super categorizado, né? Tem os negros, e aí tem os latinos, e aí eu entendi ali que eu não era uma pessoa branca, eu era uma hispânica, né? Porque a gente entende, assim, essa galera bozo fica achando que é branco e não é, né? Assim, é só você sair do Brasil para você entender que a gente é hispânico e vão tratar a gente como hispânico em qualquer lugar que a gente esteja. E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, né, essas características dessa sociedade norte-americana que a Toni traz, e, se possível, com uma comparação, enfim, mostrando um pouco essas particularidades de lá e daqui, enfim, esse processo que tem acontecido, né? Acho que, enfim, queria te escutar um pouquinho nesse sentido. Eu acho que você está super certa, assim, lá nos Estados Unidos a gente tem uma vivência um pouco diferente, até porque as coisas são muito mais categorizadas, né? O próprio norte-americano, né, o que nasceu nos Estados Unidos, dependendo de qual lugar, ele é a América, né? O resto não é. Então, eles são a América. As outras pessoas são, sei lá, né? O resto do mundo, né? A gente brinca, mas vê sempre isso, né? Esses filmes de Hollywood também, é a América salvando o resto do mundo. Então, acho que isso já diz muito. No caso da negritude, a experiência é muito forte, de verdade, né? E é muito distinta, né? Porque eu acho que uma coisa que acontece lá tem isso, né? De ter bairros pretos, né? Aqui a gente tem uma coisa muito, ainda que tenha cidades que tenham mais pretos, que tenha bairros que tenham mais pretos, a gente consegue de uma certa forma estar mais mesclado assim. Mas a gente está mais mesclado assim também por conta daquela política pública de embranquecimento da nação, né? E de um estupro coletivo, né, Carol? De um estupro e desse mito. Eu posso comer? Pode, pode. E esse mito dessa democracia racial, né? Então, assim, aqui tudo é lindo, isso aqui é tipo meio mulato isoneiro, né? O Brasil é tudo lindo. Então, acho que a gente tem uma coisa, acho que é bem cruel e que agora está sendo bastante denunciada, desse mito de que aqui é um paraíso racial e é ótimo, mas sem a gente entender que, de fato, isso aconteceu por conta de um projeto político mesmo, de embranquecimento e eugenista da nação. Se a gente até hoje tem as discussões, por exemplo, para falar sobre Lobato, e se Lobato está nesse lugar da literatura infantil, isso significa alguma coisa, né? Quer dizer, então eu achar que tudo bem eu falar da tia Anastácia desse jeito até hoje, e eu não estou dizendo que a gente tem que queimar os livros do Lobato, não, porque aí não tem discussão, tem que ter discussão. Tem que mostrar que, se você alterar o texto, você tem que dizer que esse texto não foi o que ele escreveu, porque ele não escreveu desse jeito. Ele não era né, não era bonitão assim, não. Então, acho que a gente tem que falar disso. Então, acho que tem isso, assim, essa narrativa da democracia racial no Brasil foi muito bem construída, né? Gilberto Freire, né? Vem todo com esse papo, e acho que nos Estados Unidos não rolou muito isso, assim, né? Teve mais esse momento de segregação mais explícita, né, com leis, né, aqui a gente tinha meio que, não é bem assim, mas é natural, né, e lá a gente tem leis de fato segregacionistas e tudo mais, mas... E aí, dando dicas também, né? Acho que a Ana ainda pode falar até melhor do que eu sobre isso, mas tem essa coisa da 13ª emenda, né? Esse documentário que vai mostrar como, então, a gente lá foi construindo essa imagem do preto criminoso. E eu acho que lá nos Estados Unidos essa imagem é muito forte. Aqui mas acho que lá ainda é mais forte, assim, se ameaça, né? O preto ameaça. Que a gente tem aqui, graças à escravidão, mas a gente também tem aqui muito essa coisa também, né, desse corpo objetificado e desse corpo sexualizado. Então, o preto, ele né, ele é sedutor, toma cuidado, porque ele não consegue controlar, mas ele é super bom de cama. E aí, para falar disso, também dá para falar sobre homossexualidade de caras pretos, que é outra discussão também que é bem cruel, né? E pensar essas mulheres vistas desse jeito, assim. Então, acho que tem essas diferenças.
E acho que uma coisa que agora está se aproximando muito, por um lado a gente está podendo falar mais, né? Quer dizer, eu vejo tanto de menina preta que está no Instagram, por exemplo, e vai lá, bota a cara e fala as coisas, não só eu, mas muitas mais do que eu, que aprendo muito com elas, mas, então isso é bom, porque a gente também está podendo falar, só que também a branquitude, ela perdeu completamente o pudor, né? Então, as pessoas sobre o véu do essa é a minha opinião, fala o que quer e mostra de verdade como esse país foi constituído em cima do genocídio e do estupro, como ele é constituído em cima de um cemitério indígena e preto. Quer dizer, não tem como dar certo, né? Tem que fazer muito trabalho, assim, muito Exu para limpar, porque a gente está construído em cima disso tudo. E acho que uma coisa que está acontecendo aqui agora é isso assim. Então, por exemplo, e eu não sei bem, né? Eu fui poucas vezes para os Estados Unidos, mas eu passava por essa situação de não ser uma menina, eu não passava de ser latina, né? Mas eu sempre passei por não ser branca. Então, ouvir coisas por não ser branca, que é o que acontece quando eu vou para a Itália, né? Ou estou em eventos italianos, assim, as coisas que eu escuto por não ser branca, né? Mas eu acho que uma coisa que está acontecendo aqui agora é essa coisa do a cor chega muito antes, e isso está muito marcado. Então, assim, no Brasil, não importa você ter dinheiro. Você pode ter conseguido ser milionário. O cara vai te parar e vai querer ver os documentos do seu carro. Você está sei lá, na Dolce & Gabbana, né, lá no Shopping Guatemi, o cara não vai te atender. Primeiro que você não vai conseguir nem entrar na loja. Se você conseguir entrar na loja, não vão te atender. Então, eu acho que uma coisa que é muito forte aqui é que essa correspondência, né, preto, pobre, traficante, prostituta, criminoso, é muito forte, é impressionante. As meninas aqui sabem, né? Minha mãe mesmo passou por uma experiência, eu já passei por várias experiências, nós todas aqui já passamos por várias experiências, mas minha mãe mesmo passou por uma experiência de ser seguida num supermercado, né? E a pessoa falar para ela, eu quero ver a sua bolsa, porque você roubou uma peça de carne. Então, assim, não é que assim, eu quero ver só, sabe? Você roubou. Isso gerou processo, claro que não rolou nada ainda, né? Porque tem toda essa questão. Carrefour, sempre ele. Mas, então, eu acho que as estruturas aqui, elas são muito gritantes, só que elas não são gritantemente institucionalizadas, dá para entender? Acho que nos Estados Unidos está institucionalizado que é desse jeito. No nosso caso, é a vivência que institucionaliza. Mas se você for ver, não vai ter uma lei que segrega, não vai ter uma lei que fala isso. Mas você sai na rua, você passa por essas coisas. Então a gente tem todo esse véu de imagina, isso aqui é uma democracia, só que só você sendo preto que você sabe o que é viver nesse país diariamente. Então, acho que tem isso, assim, a gente é tão hipócrita, né? Não é melhor ou pior, eu acho que nos Estados Unidos não tem essa hipocrisia. Até por eles se acharem os donos do mundo em todas as outras questões e falarem isso abertamente, a gente meio que sabe o que esperar. E aqui você vai passando por situações que são o tempo todo... É a narrativa, né? É o discurso que vai te mostrando que lugar que você está, como as pessoas te veem e o que é ser preto nesse país. Então, por exemplo, quando eu ouço alguém falar para mim, nossa, mas você é tão linda, seus traços são tão finos, a pessoa realmente acha que ela está me elogiando e ela quer que eu fique feliz com isso. Né? Ou quando outras pessoas tentam me convencer o tempo todo falando para mim, mas você não é negra, você é branca. Seu filho não é negro, quer dizer, eu sei o que ele passa, né, com outras crianças, então não precisa, mais uma vez, da branquitude me definir e defini-lo. Acho que aqui a gente tem esses discursos que são tingidos, né, que são sutis, entre aspas, mas a vida real, né, as consequências dele na nossa vida, nos nossos corpos, são muito cruéis.
Aí eu respondi, eu nunca acho que eu respondo o que as pessoas perguntavam. Não, foi incrível, com certeza. Obrigada. A gente tem tempinho ainda ou a gente já vai fazer sorteio? Carol e todos, a gente pode, enfim, tem mais um tempinho também, assim, até umas 9, assim, como vocês quiserem, mas também, Carol, fica super à vontade. Se tiver mais alguma pergunta, a gente também pode ir pro sorteio depois. Eu queria Vocês que ouvir mais mandam. alguém que tiver algo para nos compartilhar, assim, e aí acho que depois a gente podia ir para o sorteio. Acho que a gente, se você sentir que dá pra gente, que role pro sorteio também, tudo bem, tá bom? Acho que se ninguém mais quiser falar nada. Você quer falar alguma coisa, Isabela? Eu tô vendo você fazendo assim. Se eu não falar, não participei, né, Carol? Bom, eu queria primeiro boa noite a todas. Queria agradecer sempre as suas indicações literárias, Carol, que foi através de você que conheci a Grada Quilomba, aquele livro maravilhoso, e sempre as suas indicações são muito boas. Eu tenho que confessar que também não li, mas comentei do livro com a minha sogra, que é professora de história aposentada, e ela leu o livro. E aí, só que é muito tímida para falar. Mas, assim, a gente, como a gente está trazendo para dentro da nossa família, né, uma família branca, esses assuntos. E eu, como futura pedagoga, me formo agora em julho, e como isso é importante, né, também. E assim, agradecer muito a você sempre pelas falas, sempre muito esclarecedoras. Você se coloca de uma forma, assim, que me dá um alívio, sabe? De saber que eu estou no caminho certo, que eu estou entendendo exatamente, que vou cumprir com minha função social também nesse movimento mediador, né? Que eu não tenho lugar de fala, mas que eu tenho lugar de escuta e que eu tenho esse papel de mediação como futura pedagoga dentro de uma sala que é diversa no Brasil e que vão ter crianças brancas, vão ter crianças pretas e que eu tenho que agradecer só. Quer falar alguma coisa? Não, só acompanhei aqui. Gostei muito. Que bom que a senhora veio. A senhora, obrigada. A senhora gostou do livro? Eu Já gostei, que a senhora leu. então, gostei muito, né? Eu li uma vez, assim, então eu quero ler outras vezes. Muitos livros eu leio várias vezes. Eu não fiz comentários aqui, mas eu já li uma vez e já vou ler mais depois para entender muitas coisas também. Mas é muito bom, é tudo isso que vocês falaram e muito mais também, né? Então, e eu quero ler outros livros dessa escritora também. O primeiro livro que eu li dela também. Eu também, foi o primeiro que eu li dela. A Uva já indicou a Amada, que também é muito Eu quero bom. ler Amada. E o novo dela, que saiu pela Tag, mas eu acho que dá para comprar, é o Sula. E ele é um livro bem bacana também. Mas quase todos não, todos vão falar dessa questão. Mas, como eu disse, um outro que eu acho que pode ajudar bastante a gente a pensar nessas coisas é A Origem dos Outros, que é esses ensaios que ela vai falar sobre racismo e literatura. Então, ele é bem didático, né? A gente consegue identificar, olha, é mesmo, aconteceu isso nesse texto. Então, acho que se eu puder dar uma sugestão para a senhora que já gostou da Tony, é olhar esses livros. Obrigada. E, Isabela, não é bem verdade assim que você não tem lugar de fala, né? Todo mundo tem lugar de fala. Eu conheci a Isabela quando eu fui numa aula de uma amiguíssima minha, assim, da história oral, para falar sobre Grada Quilomba, né? E aí a Isabela começou a me seguir e a gente conversar sobre outras questões, me escautear, que bom. Mas eu acho que você tem lugar de fala, sim, assim, e eu tenho cada vez mais pensado nisso, meio que na pegada da Tainã, assim. A gente escuta muito o pessoal do movimento negro falando, né, a própria Conceição e outras falando que o racismo não é um problema dos pretos, o racismo é um problema dos brancos.
Então, os brancos que têm que lidar com isso e resolver essas questões. Então, acho que o lugar de fala de vocês, e é o que você faz super bem, é justamente esse, né? É o de ouvir, e aí como que eu posso de verdade ser não racista, né? Ser antirracista? O que eu posso promover na minha sala para ajudar nessas discussões, para de verdade ser uma aliada, né? E não só botar, a gente brinca, mas é fato, né? Não só botar tela preta quando acontece alguma coisa e hashtag, porque isso não resolve a vida de ninguém. Então, ações pequenininhas que eu sei que você já faz. Então, você está, tipo, ocupando brilhantemente seu lugar de fala. Eu estava pensando aqui, a Renata que está aqui, né, minha tuda também, já ouviu essa história? Bom, todas essas histórias ela já ouviu, né? Porque a gente se fala todo dia. Eu e as minhas outras amigas, a gente se fala todo dia. Estava pensando aqui, você estava falando da pedagogia, né? E eu passei por 2 experiências esse semestre, assim, com professores que foram bem... Tainã, que vão mostrar essa estrutura que a gente estava falando. Bom, aí eu estou numa disciplina que está falando sobre escravidão, e especialmente sobre mulheres, né, na escravidão, como que era a vida, não sei o quê, e como elas contribuíram para a abolição. E aí as 2 professoras eram brancas, e tudo bem, de verdade. Só que o tempo todo elas ficavam justificando elas serem brancas e estudar a escravidão. Então isso era meio chato. Que ok, você pode estudar isso, não estou falando que você não pode. E elas tinham muito conhecimento mesmo sobre o tema, tal. Textos ótimos que eu uso até hoje. Mas aí o que acontecia? A professora lá falando, câmera, né? Porque agora a gente tá assim, a professora lá falando de como a escravidão foi cruel para as mulheres, principalmente para as mulheres, e como essa coisa das empregadas domésticas são uma herança maldita da escravidão, aí entra a mucama dela, sabe, uniformizada, trazendo chazinho, assim, não era uma escrava, não era uma mulher preta, mas, quer dizer, né, então você tá lá, justificando certas coisas, você traz praticamente uma mucama para te servir durante, então isso puxado, esse não é o lugar de fala que ela deveria ocupar, né, primeiro. E a outra foi recentemente também uma professora branca dando aula também para a gente, falando que ela entende que é muito difícil ser preto no Brasil, tal, mas que, assim, brancos também passam por racismo. Brancos também são questionados. Então, ela não sabe por que a gente insiste tanto em dizer que não existe racismo reverso, porque existe. Então, você imagina, você está numa sala de uma universidade de São Paulo, né, a maior universidade da América Latina, também preciso reforçar meu privilégio de estudar nesse lugar, porque eu sei que não é fácil, mas ainda bem, cada vez tem mais pretos nas minhas turmas, e essa turma é uma turma cheia de pretos, e aí a mulher me solta uma dessa, sabe? E falava pra gente, e eu não sou racista, porque quando eu era pequena, as bonecas que a minha mãe tinha em cima do móvel, que eu mais gostava, eram as bonecas pretas. Então, assim, é isso que a gente está dizendo, né, Tainã, que eu acho que a branquitude agora acabou o pudor. Ela acha que ela pode falar um negócio desse e a gente tem que responder com flores. A gente não pode ser pretas raivosas. A gente tem que acolher o que ela está falando, porque ela não sabe, ela não conhece. Ela falava, eu não sei de autores na minha área que sejam pretos. Não é que eu não gosto, é que não tem, eu não conheço. Meu, vai estudar, sabe? Vai procurar. Então, assim, que bom que a gente tem brancos que... Não, mas nem o Google, mas nem nada. Aí a gente começou, os pretos da sala começaram a escrever, assim, tudo no chat. Só que aí a gente não aguentou escrever no chat, né? Eu, óbvio, tive que levantar minha mãozinha e tive que falar para ela, junto com outros pretos, porque é que racismo reverso não existe nem no conceito. Quem dirá na possibilidade pode existir preconceito, pode existir outras coisas. Agora, racismo reverso realmente não dá. Então, é isso, assim, acho que vocês estão super certas, quer dizer, qual que é o papel de vocês nesse momento e não passar um vexame dele. E tudo bem, eu também falo muita bobagem, várias vezes, para várias questões. Agora, você pegar e fazer um negócio desse numa sala de aula, numa universidade, e achar que tudo bem, não está tudo bem, né?
Não é esse o seu papel. A Vanessa escreveu algo aqui. Oi, Vanessa, querida, a gente também se vê sempre, né? Que bom. Sobre estupro que acontece, a fala da Pecola. Posso ler, né, Vanessa? Aquelas que já vai lendo sem a pessoa deixar. Ninguém teria acreditado em mim. Me lembrou na hora do caso da Mari Ferrer, exato, que mesmo com todas as provas, ainda a culpam pelo que aconteceu. Isso me fez pensar o quão pior acontece em casos que não são repercutidos, exato. Uma menina como ela, imagina as meninas negras. Fato, é isso que eu estou falando. Ser mulher nesse país é ruim em qualquer situação. Né? A misoginia é estrutural, não é só o racismo. Mas ser uma menina preta ainda é pior, porque tem toda aquela ideia de que esse corpo é um corpo pro-sexo. Né? Você tá da cor do pecado. Né? Quer dizer, chamar alguém da cor do pecado já diz tudo, assim. E no caso da Mari, né? É isso que a gente estava dizendo. Acabou o pudor, né? O negócio está gravado. O que falaram para ela, quer dizer, a menina ela virou ré num caso que ela estava denunciando o que ela viveu. Então, e aí depois vem aquela coisa, né? Por que não fala? Por que falou só agora? Por que demorou? Por que será, né? Por que será que as mulheres não falam? Por que será que as mulheres não separam? Por que será que as mulheres só falam agora? É como se nosso corpo tivesse à disposição. A gente falou sobre isso também, né, Ana, naquela nossa conversa, não só questões de estupro, mas como o nosso corpo está à disposição, que eu também sempre conto essa história de cabelo, né, como as pessoas pegam no meu cabelo, e sei no nossos cabelos, na rua, assim. Ninguém pega no cabelo de uma branca na rua, mas no meu cabelo, eu tô parada numa fila, por exemplo, a pessoa vai lá e põe a mão no meu cabelo. Nossa, posso ver? Né? Como se o meu corpo tivesse lá para você fazer o que você quisesse, tocar, pegar, né? Então é muito isso. Mais uma vez, é a desumanização completa. A gente não é sujeito, a gente não é ser humano, a gente não é indivíduo. A gente é objeto que as pessoas podem dispor do jeito que quiserem e podem definir do jeito que quiserem. Então é muito cruel. Mas, como disse Tainá logo no começo, literatura também é resistência. E ocupar esses espaços e ler essas coisas e repercutir essas coisas também é possibilidade de resistência. Eu realmente acho que só a literatura salva. Então, que bom que a gente tem essas possibilidades ainda nesse mundo de construir novas narrativas a partir desses outros textos, né? Posso falar? Claro! Tem muito, inclusive eu estou no curso de quinta e aí também Agora escutando eu mais vi. uma vez aqui sobre o livro sobre o livro da Toni Morrison que eu li ano passado. O Olho Mais Azul também foi o primeiro que eu li dela, mas foi muito bacana essa aula porque pegou algumas coisas que eu não tinha ainda me atentado quando eu li. E é realmente um livro muito interessante e me lembra também um outro dela que eu acabei lendo ano passado, O Deus Proteja Essa Criança, que também trata desse tema do racismo na infância. Eu achei as temáticas são um pouco similares, né, as abordagens também dessas duas obras, e eu gostei muito. Gostaria só de parabenizar também da minha participação aqui. Júlia, sua linda, verdade, você também tá lá, né, amanhã, que bom. Ai, gente, eu tô me sentindo tão pop com essa galera que tá me seguindo assim, que vem um dia, vai no outro, aí comenta, tá, mano? Só essas coisas só acontecem, e eu tô falando de verdade, essas coisas só acontecem porque vocês estão, né? Se tem uma coisa que eu sempre repito e repetirei, só dá porque a gente tá, nós, né? Eu só falo porque estamos falando. Se vocês não estivessem, não daria. E, nossa, muito boa essa lembrança. Deus salve a criança, Deus proteja a criança, né? Aí, sogra, outra indicação de livro para a senhora. Esse é muito bom também. E é assim, é o que eu falei, né? Ler Toni Morrison não é um afago.
para mulheres pretas, por um lado, é um afago no sentido de assim, putz, ela tá falando tá me representando, sabe assim, eu lembro que quando eu li, eu falei, gente, isso é uma mulher preta escrevendo essas coisas, ganhou um Nobel, como assim? Né? Foi um misto de sensações, mas não é um afago, mas também não dá para tudo ser afago, né? A gente precisa movimentar, então é isso que ela vai fazer a gente se movimentar, e Deus proteja a criança também eu acho que, como eu disse, eu acho que os livros delas todos deviam vir com um aviso de gatilho, porque é muito forte. Tanto que eu escolhi não ler a cena do estupro, porque ela é muito pesada. Mas eu sugiro fortemente que você continue lendo o livro, termine de ler o livro e saiba que vai ser muito difícil, vai ser um caminho muito tortuoso, mas vai ser bem bacana. Obrigada, viu, Júlia, por você estar aqui, por você estar lá, por você estar. Obrigada a todas vocês por estarem sempre.